Muito bom dia a todos. Me chamo Leandro Muniz, sou engenheiro de aplicação aqui da OpenCAD. Bem-vindos aí também ao mais um webinar, dessa vez voltado para o ambiente acadêmico, instituições, professores, alunos, pesquisadores dessas universidades. Hoje falaremos aí um pouco de processamento de sinais com o MATLAB. Eu vou mostrar aí dois exemplos, né? Projeto de filtros passa baixa no MATLAB e no Simulink. E vou explicar um pouquinho mais sobre as aplicações do MATLAB na área de sinais, né? Na área de processamento de sinais. O que eu posso fazer com o MATLAB nessa área de sinais, né? Tem uma ampla gama aí de ferramentas, de aplicativos e de opções. Então, vamos começar. Então, para quem está assistindo, eu estou aqui dando apoio para a minha Fernanda, Felipe e o Thales. Eles darão aí suporte durante essa apresentação, esse webinar. E aqui a gente chega na página da nossa agenda de hoje. Vou começar falando um pouco de aplicações da família MATLAB e Simulink. Depois, aplicações da família MATLAB e Simulink em processamento de sinais, né, destinado a essa área. Tá? Então, no primeiro tópico, lá em cima, eu vou dar uma visão geral do que o MATLAB pode fazer, né, quais os grupos de aplicações que o MATLAB atende. No segundo item, eu vou restringir esses grupos somente em processamento de sinais. Vou chegar na parte de produtos, tá? Vou falar um pouquinho aí dos produtos, quais produtos estão dentro dessa área de processamento de sinais, para auxiliar o usuário, né, em seus projetos, em suas análises, em seus desenvolvimentos. Daí chegamos na ferramenta DSP System Toolbox, tá? Que ela vai ser bastante utilizada. Os exemplos que eu montei aqui utilizaram essa ferramenta. Lógico, ela requer também a utilização, né, do MATLAB e do Signal Processing Toolbox, tá? São requisitos para essa ferramenta estar funcionando. Então, na verdade, é que, embora ela seja a principal, eu utilizei o MATLAB, o Signal Processing Toolbox, o Simulink e além da DCP System Toolbox, tá, pessoal? Então, embora o tema seja processamento de sinais com MATLAB, eu peguei quatro ferramentas, aí, três ferramentas do universo MATLAB, né? Três toolbox do universo MATLAB. Então, vai ser o MATLAB, né, como um todo, eu pegando as suas bibliotecas. Perfeito? Depois eu entro aí na parte de exemplo. Como eu já falei, vai ser um projeto aí de filtro passa baixa. Chegaremos depois em a parte de User Stories, tá? São dois casos de sucesso bem interessantes que eu achei, um para o ambiente acadêmico e o outro para o ambiente corporativo. Depois o tópico de para explorar, nós vamos navegar um pouco aí na parte de academia, tá? Muito úteis aí para alunos e professores dentro do site Mathworks. Canais de acesso OpenCAD, né? Como vocês podem contatar-nos. E por último, deixando um espaço aí para dúvidas e perguntas, né? Quem tiver aí durante a apresentação dúvidas e perguntas, no finalzinho aí da apresentação vai ter um espaço aberto aí para vocês, tá bom? Então vamos avançar aqui a nossa tela. Aqui. Pessoal, então, o primeiro item aqui da nossa agenda refere-se a aplicações da família MATLAB e Simulink, né? Então, notem aqui que esse aqui é o mapa de produtos da Mathworks, né? Então, notem que a cor em laranja aí em cima é tudo que o Simulink em tudo que o Simulink pode ser aplicado.
ou seja, em modelagem, né, vocês podem ver aí os bloquinhos de cima, os três primeiros referem-se à modelagem, né, modelagem de ponto fixo, modelagem baseada em eventos, aqui entra bastante aí máquinas de estados e lógica dentro do Simulink, né, daí é muito útil para quem quer aplicar uma lógica aí num sistema de controle. Depois eu tenho modelagem física, tá, é outra biblioteca bastante utilizada pelo Simulink, onde que eu vou ter modelagem física de componentes elétricos, eletrônicos, mecatrônicos, de fluidos também, tá? Hidráulicos, a parte voltada mais a automóveis, né? Parte de powertrain, então parte mecânica também, de peças mecânicas, tá? De junções. Então aqui eu tenho essa família aí referente à parte de modelagem física. Lá embaixo, tá? Nessas três linhas, nesses três quadrados, eu tenho a parte de prototipagem rápida, né? Eu tenho a parte também de verificação, validação e teste, a parte de simulação gráfica e geração de relatórios do que eu fiz, né? Do projeto que eu desenvolvi, eu quero gerar um relatório. E até chegar, né? Ou seja, até formar essas ferramentas, esse conjunto aí de 6 blocos, formarem aí as bibliotecas disponíveis no Simulink. Legal? Embaixo, na parte em azul, eu tenho o MATLAB e algumas de suas aplicações, somente né, envolvendo o MATLAB. Tá? Então, o que está em laranja é Simulink e em azul é o MATLAB. Então, eu tenho a parte de matemática, estatística e otimização, aqui eu entro bastante ferramentas aí, utilizadas no mundo acadêmico, é a Symbolic Math Toolbox, a Statistics, eu tenho também a parte de Optimization Toolbox, Global Optimization, eu tenho muitas ferramentas para essa área. Logo após eu tenho desenvolvimento de aplicação, tá? Então também isso aqui é bastante interessante, né? Se eu quero montar uma interface, um ambiente gráfico. A parte de banco de dados e geração de relatórios também, é o terceiro bloquinho lá embaixo, o último, também disponível no MATLAB. O que está em cinza, pessoal, que é a parte de Parallel Computing e geração de códigos, ela é comum para os dois, tá? E do lado ali, na nossa coluna à direita da tela, o que aparece, né? Tem bloquinhos aí, quadradinhos referente a outras aplicações, também comuns aí aos dois ambientes, né? Então tem a parte de sistemas de controle, a parte de sinais, né? Que vai ser a área que a gente, coloquei até uma seta aqui para indicar, né? A área que a gente vai entrar hoje para ver um pouquinho dela, para conhecer um pouquinho dela, o que o MATLAB pode fazer aí nessa área. Depois tem a parte de Image Processing, teste, medições, financeiro, tá? Então, vou dar um exemplo aqui, bolsas de valores, né? Bancos utilizam essa parte aí de aplicações do MATLAB na área financeira. E, por último, a parte de Computational Biology, né? Aqui tem bastante químicos utilizando, farmacêuticos, aplicado mais à área médica, perfeito? Então, no geral, é assim que o MATLAB e o Simulink se dividem, né? As aplicações deles se dividem. Então, avançando para o próxima etapa aqui, o próximo slide, o que nós temos? Né? Vamos falar agora, né? Pegamos aquele bloquinho lá que tinha setinha do MATLAB aplicado em processamento de sinais e vamos expandi-los, tá? Então, o que aparece aqui primeiro, né? É a parte de funções e aplicativos que o MATLAB e o Simulink têm, que são voltados a processamento de sinais, e essas funções e esses aplicativos, eles são voltados aí para análise, pré-processamento, análise espectral eu também consigo fazer, trabalhar em domínio de tempo, domínio de frequência, fazer medições de sinais, tá? Eu também consigo. Então, eu não preciso aí, o usuário não precisa desenvolver o seu código, o seu algoritmo para estar fazendo essas aplicações. Não, aqui eu já tenho funções prontas, eu já tenho aplicativos prontos, tá? Dentro do MATLAB. Perfeito? Vocês vão ver aí quando eu
eu for mostrar o exemplo que é de um filtro, né? Eu não precisei escrever um código para desenvolvê-lo no Simulink, já tinha lá os blocos, já tinha lá o aplicativo, né? Para eu acessar, por exemplo, ou fazer análise espectral, ok? Depois, pessoal, o que nós temos aqui, né? Falando um pouquinho mais dessa área aí, que o MATLAB e o Simulink possuem recursos aplicativos, né? Como eu já falei, para fazer todas essas funcionalidades que vocês estão vendo aí na tela, no domínio do tempo, no domínio da frequência, tá? Eu posso também fazer análise de frequência, tempo-frequência, é, tudo no mesmo plot, tá? Que são aquelas figuras em azuis lá embaixo dessa telinha do MATLAB, tá? Então ele divide aí como se fosse em 2D, né? Faz já análise de tempo-frequência, evitando de o usuário desenvolver códigos para processar essas tarefas, né? Conforme eu havia dito. E os algoritmos MATLAB para sinais e sistemas de processamento de sinais, tá? Além desses aplicativos também, né? Podem ser usados em diferentes aplicações, como comunicações, sistemas de radares, áudio, dispositivos médicos, olha que interessante, e IoT. Né? IoT, Internet das Coisas, é algo aí que está muito em alta nos dias atuais, né, por causa da tecnologia, aparelhos, computadores, geladeiras, enfim, carros se comunicando entre si, tá? Então, é um assunto aí que tá bem atual ainda hoje em dia, né? Tá bem muito em uso. Então, avançando um pouquinho mais, eu tenho algoritmos e aplicativos, porém agora, que vão me auxiliar no desenvolvimento e projeto de filtros digitais FR e IR, tá? Então, ou seja, algoritmos, o usuário pode projetar e analisar filtros digitais, né? Ou seja, desde filtros básicos até projetos mais avançados, com filtros de múltiplas camadas, estágios e adaptativos, tá? Então, o MATLAB aí fornece uma ampla gama aí de algoritmos e aplicativos que eu posso fazer todo esse meu desenvolvimento sem problema algum, tá? Então, além disso, também o que eu consigo fazer com esses algoritmos, né? Eu consigo verificar, por exemplo, fase, atraso, respostas a impulsos dos filtros, avaliar o desempenho do filtro também eu consigo fazer, inclusive eu verificar, né, aí, né, a estabilidade, a linearidade da fase dos filtros. Então, tem uma ampla gama aí de funcionalidades que é permitida pelo MATLAB para desenvolver aí o meu filtro, para trabalhar aí com os meus filtros. Eu também consigo aí gerar a partir desses filtros implementações de software e de hardware, né? Consigo aí gerar códigos para empregar aí num software ou embarcar num hardware. E para aplicações mais avançadas, eu consigo aí explorar bancos de filtros também, tá? Então eu tenho essa funcionalidade no meu MATLAB, no meu Simulink, tá? Então, hoje, basicamente, nós vamos focar aqui nessa área, né? Os exemplos foram feitos com base em projetos de filtros, beleza? Então, vamos avançar aqui de tela. Depois, vem um ambiente aí que eu consigo combinar código com diagrama de blocos, ou seja, é quando eu consigo trabalhar aí, né, com MATLAB e Simulink na área de processamentos de sinais, tá? Então, quando o usuário desenvolve um sistema de processamento de sinais, ele tem a possibilidade aí de trabalhar, né, com linhas de programação do MATLAB, né, que seriam os meus algoritmos, e diagrama de blocos do Simulink. Perfeito? Então, o que se propicia e proporciona ao usuário, né? O usuário pode desenvolver projetos para aplicações específicas, como alguns aqui já citados anteriormente, né? Áudio, por exemplo, comunicações com e sem fio, sistemas de radar, que já foi citado, deixa eu ver, deixa eu lembrar de mais algum, IoT também, né? Eu já citei também,
com a possibilidade de tudo isso, né, com a possibilidade de analisar os sinais em tempo real durante as simulações, tá? Então, mais uma aí característica, funcionalidade que eu consigo fazer com o MATLAB, com o Simulink aplicado na área de sinais. Logo após aí, nesse slide, vamos falar um pouquinho aí de ferramentas e recursos para geração de códigos, tá? Então, o que seria, né? O que consiste nisso? Ou seja, é quando o usuário consegue gerar códigos C e C++ dos algoritmos MATLAB e modelo Simulink. Então, aqui ele vai utilizar já o MATLAB Coder e o Simulink Coder, tá? Que são outras ferramentas. E ele gerando código, o que ele consegue fazer com isso, né? Então, ele consegue aí empregar esses códigos para acelerar simulações, para fazer aí prototipagem rápida, implementação em sistemas também, o usuário consegue a partir dos códigos, e embarcar em processadores, tá? Desses itens aí, talvez esse seja o que eu mais ouço aí dos usuários, né? Que eles estão utilizando essa parte aí de sinais, né? Para fazer embarcar em processadores, né? Embarcar em hardware. Falando um pouquinho também de códigos HDL, né? Então eu consigo gerar código Verilog via HDL também, tanto dos algoritmos MATLAB quanto dos modelos Simulink. E esse código HDL eu posso utilizar aí para fazer programação de FPGAs e desenvolvimento de ASICs. Legal? Então, mais uma aplicação, né, dentro da área de processamento de sinais. O importante notar é que assim, dentro, né, voltando àquele mapa de aplicações, eu consigo pegar aquele bloquinho de aplicação de processamento de sinais e combinar, trabalhar em conjunto com geração de código. Então, notem, né, que um bloquinho daquele mapa pode combinar-se, né, vamos dizer assim, trabalhar em conjunto com outra aplicação, né? Então, eu tenho essa soma de aplicações, essa mescla de aplicações, tá? No caso aqui do slide dessa tela, seria processamento de sinais, uma aplicação, e geração de código, a minha outra aplicação. No slide seguinte, aqui eu trato do quê, né? O que que falaremos aqui um pouquinho? São ferramentas e recursos que eu vou conseguir aí desenvolver modelos preditivos para aplicar em processamento de sinais, tá? Então, né, vou dar um exemplo aqui. Aqui o usuário utiliza o MATLAB, tá? Ele desenvolve aí um modelo preditivo referente a processamento de sinais e depois ele utiliza-se de Machine Learning ou, né, Deep Learning para estar fazendo esse trabalho aí com sinais, esse processamento de sinais. Então, notem que aqui é mais uma característica que nós falamos no slide anterior, né? Daquela combinação de aplicações, ou seja, aqui no caso seria processamento de sinais com aquela parte de matemática, estatística, otimização, que essa parte de Machine Learning e Deep Learning está inserida neste contexto. Legal? Então, mais um exemplo de aplicações, tudo isso com ferramentas e recursos já disponíveis para o usuário. Tá aí, mais uma vez eu enfatizo, né? O usuário não necessita fazer os códigos manualmente, já está tudo lá em forma de aplicativo, em forma de ferramenta, em forma de recursos dentro do MATLAB Simulink. Então, né, depois de nós falarmos um pouco desse overview das aplicações de processamento de sinais com MATLAB, chegamos aí na parte de produtos destinada ao processamento de sinais. É lógico, tá? Eu posso combinar, por exemplo, né? Vamos voltar nos exemplos anteriores, né? Naquela parte de geração de código.
Não vou pegar a parte machine learning, melhor. Então, eu posso, por exemplo, combinar, né, o signal processing com machine learning, tá? Com deep learning. Tá? Então, essas ferramentas são específicas apenas para processamento de sinais, mas elas não vão impedir que o usuário se comunique com outras ferramentas, né? Tenha essa integração com outras ferramentas e outras aplicações dentro do ambiente MATLAB. Então, a primeira é a Signal Processing Toolbox, tá? Ela é mais voltada aí, realmente para processamento de sinais. Tá? Então, embora o exemplo aqui seja feito com a DSP, eu cheguei a utilizar um pouco ela aqui também. Depois nós temos a Phase Array System Toolbox, voltada aí mais a radares, a sensores. A DSP System Toolbox, que é para eu desenvolver já sistemas de processamento de sinais digitais. A Audio Toolbox, tá? O nome já diz aí. E o Wavelet Toolbox, ou seja, quando eu quero fazer análise de wavelet, em um sinal, por exemplo, eu quero eliminar ruído de um sinal utilizando a transformada wavelet, tá? Então, seria aí uma das ferramentas, né, que eu posso aplicar. Chegando aí no próximo slide, aqui eu vou falar um pouquinho da DSP System Toolbox, né? Ou seja, é uma ferramenta que possui aí funções, algoritmos MATLAB, biblioteca do Simulink, aplicativos, tá? Tanto de MATLAB quanto de Simulink, e scopes, tá? Ou seja, para eu visualizar aí os resultados finais, que vão fazer com que o usuário, né, vão dar essa permissão ao usuário de fazer a modelagem, desenvolvimento e simulação de sistemas de processamento de sinais digitais. E onde que eu aplico, né, essa ferramenta? Eu posso fazer aí modelagem em tempo real de sistemas de sinais digitais, e um dos exemplos, tá, que eu posso aplicar na área de comunicação, de radar, de áudio, aquelas áreas que eu já citei no começo, que são aí as mais utilizadas, dispositivos médicos, IoT e outras aplicações. Além, tá, essa ferramenta também bastante utilizada em projetos de filtros digitais, tanto o FIR quanto o IIR, beleza? Então, por fim, aí chegamos na demo, na apresentação do MATLAB. Vou explicar um pouquinho, dar um overview geral do que eu fiz, tá? À medida que nós formos aí verificando as simulações, vocês vão estar entendendo melhor esses tópicos. Então, eu desenvolvi esses filtros passa-baixa no MATLAB e no Simulink, tá? Então, ou seja, um eu utilizei linhas de código e outro eu utilizei linhas de programação. Desculpem pessoal, me distrair aqui com mensagem. Então, um eu vou utilizar aí no MATLAB linhas de código e o outro eu utilizei diagrama de blocos, tá? Então, eu cheguei aí nos meus resultados. Depois eu analisei, tá? Esses dois filtros que eu desenvolvi, eu analisei aí os resultados, né? As saídas. Eu utilizei também aí um analisador de espectro, tá? No MATLAB e no Simulink. Vocês vão ver que eles são semelhantes, não tem diferença. Do Simulink só tem uma diferença sim, né? No Simulink eu consigo lá simular o sinal dentro do analisador de espectro, tá? Eu não preciso ir no ambiente do Simulink. E depois vamos verificar os resultados finais, tá? O sinal original e o processado. Então agora irei abrir aqui os modelos. Vamos começar primeiro com o modelo do MATLAB. Lembrando que no final, tá, pessoal? Eu estou vendo aqui que está chegando mensagens. No final, a gente responde elas, tá? Não se preocupem, quem tem dúvidas. Então, aqui
é o primeiro exemplo, o exemplo feito aí no MATLAB. Então, primeiramente aqui, o que eu gostaria de falar, tá? Esse aqui é o ambiente Live Editor, tá? Vai ter um webinar aí dedicado só para ele. É um webinar bastante utilizado no ambiente acadêmico, seja por professores e por alunos, tá? Então aqui eu consigo fazer, né, desenvolver aí o meu algoritmo MATLAB, só que ao mesmo tempo eu consigo colocar texto, né? Eu consigo colocar índices, conseguiria também colocar aqui imagem, figuras. Eu não coloquei aqui porque, né, eu quis deixar de uma forma mais resumida, tá? Mais simples, mas enfim, é um ambiente que eu consigo adicionar todos esses itens numa única tela, né? Num único ambiente. Então, depois eu consigo imprimir, publicar, enfim. Então é bastante utilizado aí por alunos e professores, né? Quem quer entregar aquele trabalho em aula ou desenvolver um trabalho em aula, em laboratório, é legal utilizar aqui esse ambiente, ok? Deixa eu só mostrar para vocês rapidamente antes de nós conversarmos. E aí, esse ambiente ele é acessado via esse botão aqui, tá? New Live Script. Aí ele vai abrir aquela tela, né? Lógico, vai ser em branco e aí começamos aí a desenvolver o nosso trabalho. Então, vamos começar aqui filtrando um sinal de onda senoidal. Esses são os índices, os tópicos que a gente iremos ver, tá? Então, como eu disse, né, eu empreguei a ferramenta aqui DSP System Toolbox. Então, esta demo MATLAB mostrará como filtrar um sinal de onda senoidal e verificar os sinais original e processados em um analisador de espectro. Tá? Já foram discutidos isso nos tópicos anteriores. Então, primeira parte aqui, é especificando a fonte do sinal, a entrada, né, o sinal de entrada. Então, o sinal de entrada ele vai ser composto por dois sinais senoidais. A frequência de um é 1 kHz e a do outro sinal, tá? Do segundo é 10 kHz. Esses sinais tá, serão somados, eu coloquei aí um ruído branco gaussiano, tá? De média zero, desvio padrão de 0,1. Tá? A seguir vamos falar um pouquinho mais desse ruído branco gaussiano, tá? Como eu fiz a programação. E a frequência de amostragem é de 44,1 kHz. Tá? Então, aqui eu coloquei meu texto explicando o que eu fiz nesse código. Tá? Então, estou gerando aí os sinais de onda, né, com essa função aqui, tá? DSP.SineWave, gerei aí os sinais de onda, o primeiro e o segundo. Tá? Aqui estão as frequências de cada um e a frequência de amostragem. Aqui não tem o menor problema. Depois de eu trabalhar aí com o meu sinal de entrada, eu parti para o desenvolvimento dos filtros passa-baixa. Tá? Então, eu utilizei um aí de ordem mínima, um filtro passa-baixa FR de ordem mínima. E aqui estão os parâmetros que eu coloquei, tá, no filtro, né? Então, a frequência de banda passante será de 5.000 Hz, a frequência de banda de parada, a frequência de corte, será de 8.000 Hz, a ondulação da banda passante de 0,1 dB e a atenuação da banda de parada igual a 80 dB. Então, aqui são os parâmetros que eu utilizei no filtro, passa baixa, e aqui está o desenvolvimento do meu filtro, tá? Eu chamei ele de FR Low Pass. Então aqui está a função e ela permite aí colocar, né, projetar o filtro passa baixa. Notem que aqui também está, né, as frequências do filtro, 5.000, 8.000 Hz. Então está aqui o desenvolvimento do filtro nessas linhas. Próximo item, eu estou trabalhando aí com o analisador de espectro, né, fazendo a configuração, gerando o analisador de espectro dentro do MATLAB, para eu verificar aí no final do processo, né, quando eu fazer todo aí rodar esse script, verificar os sinais original, né, aqueles de entrada,
e o sinal já processado. Perfeito? Então, as unidades aqui, né, só uma observação do espectro estão em dBm, tá? Que é a unidade logarítmica de medição de potência. Então, notem que aqui, tá, com essa linha de código, essa linha de programação, eu estou criando e configurando o espectro da frequência aí de sinais. Tá? E por fim, aqui eu coloquei o nome, né, nos sinais que irão aparecer para eu distinguir, né? Quais sinais seriam estes? O original e o processado, filtrado. Legal? Na próxima etapa, eu especifiquei as amostras por quadros, né? Por frame. Tá? Então, nesta demo, os dados serão processados frame a frame, ou seja, um quadro por vez, quadro a quadro. E esse processo, né? O nome dele é processamento baseado em quadros. Tá? Então, um frame de dados contém amostras sequenciais de um canal independente. E qual a vantagem de eu fazer esse processamento baseado em quadros quando estou analisando o filtro no MATLAB Simulink? Tá? É que eu consigo fazer várias amostras ao mesmo tempo, analisar várias amostras ao mesmo tempo e também melhorar aí o tempo de execução do algoritmo que processará o sinal. Né? Então, irá processar aí o meu sinal mais rápido. Tá? E o número aqui de amostras por frame será de 4.000. Então, aqui eu estou nessa linha de código, eu estou configurando aí o que eu disse, tá? Definindo aí os números de amostras por frame, igual a 4.000. Tanto para o sinal 1, né, quanto para o sinal 2. No outro item, agora que eu cheguei mesmo, estou chegando na parte final do meu script, filtrando o sinal de onda senoidal. Então, como eu disse lá no começo, eu adicionei um ruído branco gaussiano de média zero e desvio padrão de 0,1, a soma daquelas duas ondas senoidais lá de entrada, e aí eu vou filtrar o resultado obtido via filtro baixa FR. Tá? Então, aí nós iremos notar o que, né, nos resultados finais? Que o analisador de espectro mostrará que as frequências acima de 8.000 Hz do sinal original serão atenuadas. Tá? Então, é lógico que a minha frequência aí de corte de 8.000 Hz, tá? Frequência aí de banda de parada. Então, aqui está o algoritmo necessário, tá? Para eu estar fazendo aí o ruído gaussiano e aparecer os resultados aí no analisador de espectro. Então, a partir do momento, tá? Esse exemplo aqui eu já, antes de iniciar a apresentação, tá? Para não demorar um pouquinho, eu já executei, né? Via botão Run. Então ele deu um analisador de espectro que eu já vou mostrar. Isso daqui é só um print, tá? Automaticamente aí ele já deu um print e colocou no meu documento, tá? Então seria essa a resposta final, tá? Mais ou menos aqui a 8.000 a frequência de corte. E algo que eu vou abrir agora para vocês, o analisador de espectro gerado, né? Que foi este daqui, ó. Tá? Então aqui que eu vou analisar aí o meu sinal. Então aqui, pessoal, o que é legal, eu consigo trabalhar com os dados aqui em tela, né, com esse sinal. Então, por exemplo, se eu quiser encontrar os picos dos sinais, vamos ver se ele... Só um instantinho, vamos ver o que aconteceu aqui, ele está um pouquinho lento. Aqui, ó. Tá, então notem aqui que ele abriu, né, um painel lá do lado direito aí da nossa tela. Aqui ele marcou, está marcando o pico, tá, do sinal, o que está em azul já é o sinal processado, o amarelo é o sinal original. Notem aí que ele marcou 3 picos, tá? Então aqui eu consigo aqui também, deixa eu alterar aqui, vamos pegar só desse sinal aqui que mais me interessa, tá? Do que está passando pelo filtro, o valor do pico dele aqui, tá? Do maior aqui, ó. Perfeito. Eu tiquei aqui, tá? Na caixinha, ele me deu o valor, a frequência, e ele já marcou para mim a amplitude aí do pico, tá? Em dBms. Legal?
26, então equivale, então com mais ou menos aí 1 kHz eu tenho 26,35 dBm, tá? Esse aí é o valor do pico do sinal, tá? Então aqui eu consigo, né, colocar o sinal lá na tela. Perfeito? Também se eu quisesse, né, poderia ver também do meu sinal original, tá? Que é o mesmo pico, né? 26,32 com 1 kHz. Perfeito? E além disso, eu consigo também, né, fazer aqui alterações, enfim, tudo muito intuitivo, muito prático. Deixa eu fechar aqui só para fechar esse painel. Fechou. Pronto. Agora fechou o painel. Legal, então esse é o painel aqui, né? Então tem várias funções aqui de eu fazer configurações aqui dentro desse ambiente, dar zoom, tá? Ajustar aí os meus limites. Aqui em cima também eu tenho menus, isso tudo dentro do analisador de espectro. Agora o que nós vamos mostrar? O próximo passo. Esse é um recurso muito legal, bastante útil, tá? Que são cursores para eu medir aí determinados pontos específicos, tá? Então, deixa eu só, enquanto ele abre aqui, voltar um pouquinho no meu script. Tá? Então, a frequência, né, de banda de parada aqui, 8.000 Hz, a frequência de corte e a de banda passante, 5.000. Então, vamos voltar ali. Tá os dois abertos aqui, inclusive do Simulink. Pronto, então, aqui o que eu consigo fazer, tá? Eu consigo determinar qual sinal eu quero fazer medições, se eu quero cursores aí, horizontal e vertical. Legal? Então eu posso aqui arrastar. Notem aqui no meu painel aqui do lado direito, tá? Que ele vai dando aí a minha potência e a frequência, conforme eu vou arrastando o cursor pelo sinal, tá? O 1 e o 2, se eu quisesse colocar o 1 só para medir aí, fazer medições no sinal do filtro ok, e o 2, tá? O cursor 2 no sinal original também consigo fazer. Então, aqui também eu tenho uma outra forma de utilizá-los, colocando aí os dois eixos, né? Então, vamos pegar o 1 aqui e trabalhar com o outro 1 aqui. Tá? Então, quase aqui na frequência de corte, né? É 7.000 kHz. Lembram que eram 8.000. Opa, passou um pouquinho, tá? Vou deixar aqui, ó. Legal, frequência de 8.000, frequência de corte. Aqui está a potência. Beleza? Então, eu estou manipulando aí os dois cursores, né? Tanto o horizontal quanto o vertical. 1 e 1. Vamos ver se a gente acha agora a frequência aí passante, mais ou menos, né? Que era de 5.000. Tá quase aqui. Vamos ver se a gente... Tá, então mais ou menos aqui. Então não vamos perder muito tempo. 5.000 Hz, tá? Com aquela potência. Tá? A frequência de banda passante. Então, está aqui, tá tudo que eu posso aí trabalhar, né, com o meu analisador de espectro. Legal? Então, um dos recursos, né? Deixa eu mudar aqui. Um outro item que é legal aqui também, é muito utilizado, é este aqui, ó. Ou seja, a detecção aqui de harmônicos, né? No caso aqui ele está detectando 6,
Vamos marcá-los, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, legal? Ele dá já a frequência e a potência correspondente na tela. Também é um recurso bastante utilizado. E sempre enfatizando com vocês, tá? Este painel aqui, né? Esse ambiente eu consigo personalizar. Se eu quiser mudar a cor de fundo, mudar a escala, mudar aqui também as cores do sinal, tá? Eu consigo, não tem problema algum. Outra coisa interessante também, deixa eu fechar o de harmônico, é que, pessoal, ó, eu consigo copiar, né? Depois, por exemplo, jogar aí no Word, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês, ele copiou. Vou pegar um documento em branco. Ctrl V, tá? Então ele copiou aí para mim, tá? Dentro de um documento em Word. Se eu quiser jogar também no PowerPoint, também eu consigo. Legal? Então ele faz aí essa cópia. Aqui também eu consigo printar aí, né? Vamos dizer assim, uma figura. Tá? Então aqui notem, né? É uma figura, tá? O original está aqui, ele só printou uma figura. Legal? Então eu posso também aí inserir ela num documento, enfim. Eu tenho muitas opções aqui, tá? Muitas ferramentas, ó, de legenda, inclusive o menu de ajuda, tá? Isso tudo está presente dentro dessa ferramenta aqui, tá? O DSP System Toolbox. Legal? Tá, então vamos avançar aqui, pessoal. Vamos para o modelo Simulink. Tá, então nós vimos aqui o MATLAB, agora vamos para o Simulink, tá? O modelo Simulink seria este aqui. Eu alterei aí um pouco os valores dos filtros e do sinal de entrada, para não ficar tudo igual, né? Para a gente ver aí um outro sinal, alguma outra forma, sei lá. Então tá aqui, tá? Então temos a minha entrada, que é composta por dois sinais de ondas senoidais, com 1 kHz e 15 kHz. Eu tenho o meu ruído gaussiano, tá? Que eu já estabeleci aquele parâmetro utilizado no slide anterior. Daí, né, o que eu quero? Eu quero que o meu sinal de entrada seja a somatória dos três, tá? Então, eu coloquei aqui um bloco somador, tá? Lembrando que esses blocos aqui, tá? O sine wave e esse daqui, o gaussiano, eles estão... Aqui o modelo já está pronto, tá, pessoal? A partir do momento que vocês acessam o Simulink, aqui é uma tela em branco, tá? Então, o que eu fiz só foi arrastar os blocos para a tela, né? Aqui é a biblioteca Simulink. Deixa eu achar para vocês aqui, ó. Aqui, ó, DSP System Toolbox, tá? O bloco da DSP no ambiente Simulink, tá? Então, filtros. Aqui são todos os exemplos aí de filtro que eu posso, deixa eu aumentar a tela para vocês verem melhor, ó, que eu posso trabalhar, tá? No ambiente Simulink, tá? Coloquei esse aqui, o filtro passa baixa, legal? O Sine Wave, deixa eu ver, está em Source, aqui, ó. Sine Wave, tá? O ruído gaussiano foi esse aqui que eu coloquei, tá? Então eu coloquei dois bloquinhos do Sine Wave e um desse. É só arrastar, né, para o meu ambiente. Coloquei o somador, o filtro que vocês já viram, tá? E citei lá os parâmetros do filtro. Deixa eu abrir para vocês verem aqui os parâmetros. Dei dois cliques aqui no bloquinho. Tá? Então a frequência de 1000 kHz, desculpem, 1000 Hz, tá? Eu citei aqui. A minha amostra está aqui embaixo. Aqui vai ter que estar no valor correspondente a 15.000 Hz e a amostragem. Aqui está o ruído gaussiano, tá? E os seus parâmetros. Tá? Eu coloquei média 0 e a variância de 0,05.
o somador, né? Somando 6 sinais. Vamos ver um pouquinho aqui do filtro e os seus parâmetros. Está aqui, ó. Tá, então 8.000 é a minha frequência de banda passante. 10.000 Hz aí é a minha frequência de corte. 0.1 de atenuação, tá? De banda passante. E de atenuação aí de banda de parada, eu coloquei 80 decibéis. Legal? E aqui, né, a minha frequência aí, referência, 44.100. Tá? Então, não foge, né, pessoal? Vamos voltar aqui no ambiente MATLAB, né? Não foge desses valores aí, né, desse parâmetros que eu alterei aqui no MATLAB, né, que eu setei aqui no MATLAB, que eu alterei no Simulink, foram os mesmos parâmetros, tá? A frequência de amostragem também lá aqui, tá? Notem que é 44.1 kHz, legal? Então, fechei, e aqui está o analisador de espectro. Mais uma vez, tá, pessoal? Aqui eu já executei o modelo durante a apresentação, tá? Para não levar muito tempo nosso aqui, tá? Para agilizar aqui o webinar, via botão Run, uma vez que eu, né, desenvolvi todo esse modelo aqui. Daí nós vamos ter este cara aqui, ó. Tá? Então, não tem muita diferença do analisador de espectro do MATLAB. Notem que aqui eu tenho já o botão Play, né, que indica aí a simulação do sinal, né, para eu estar fazendo a simulação do sinal. Eu não sei se vocês conseguem ver aí, tá? Eu consigo visualizá-lo, esse processamento em tempo real, tá? Notem aí que eu estou fazendo essa análise em tempo real. E aqui, pessoal, deixa eu só dar um stop. Eu consigo fazer aquelas mesmas medições que eu fiz num outro exemplo, né? Então, a parte de picos, eu vou querer um pico lá no sinal filtrado, foi equivalente a 1 kHz, tá? Um maior aqui, né? Ele deu 26,95 dBm. A parte de medições, né? Quando eu quero medir um ponto específico aí do sinal, vou pegar o filtrado também. Vou colocar com os dois cursores, tanto horizontal e vertical. Tá? Então está aqui a frequência de corte. Mais ou menos aqui, né? 10 kHz. Banda passante. Vamos ajeitar aqui um pouquinho. Mais ou menos por aqui. Legal? Que mais eu consigo fazer? Deixa eu tirar os cursores. Tá? Notem que é o mesmo, né? O mesmo diagrama, o mesmo layout. Deixa eu só abrir o meu modelo aqui. Tá? Então, 8.000, né? Era a frequência. E 10.000, 8.000 corresponde à frequência de banda passante. 10.000 a de corte. E ele dá as respectivas potências. Vamos dar uma olhadinha aqui nos harmônicos, nas distorções. Mesma coisa, ele tem 6 harmônicos, vamos pedir para ele apontá-lo. Tá? Então está tudo aqui, os harmônicos, no sinal filtrado. Legal? Tudo muito intuitivo, tem botões aí, não preciso fazer códigos, né, para processar. Mesma coisa que eu faço toda a parte de configuração. Consigo também copiar, imprimir como figura, enfim. Tenho aí uma infinidade de possibilidades, né, para fazer com essa interface do Simulink.
Deixa eu abrir aqui. Tá, então é isso que eu queria mostrar para vocês, né? Esse projeto de filtro passa baixa, um feito no MATLAB e o outro feito no Simulink. Tá? Não tem diferença. Isso daí vai do gosto do usuário, onde ele se sente mais ambientado, ou se ele gosta de trabalhar com códigos, ou se ele, né, gosta de trabalhar mais com blocos aí, colocando os parâmetros. Isso vai do usuário. Tá? Eu só estou mostrando aqui a possibilidade que vocês têm, né? Tanto utilizar num ambiente quanto no outro. Legal? Então, avançando aqui a nossa apresentação. Chegamos aí na parte de User Stories, tá? Alguns casos de sucesso. E eu selecionei aí um acadêmico e um outro comercial, tá? Então, aqui no caso, os pesquisadores dessa universidade de Austin, se eu não me engano, lá no Texas, eles convertem sinais do cérebro, né, sinais cerebrais, em palavras e frases usando a técnica de wavelets e deep learning. Tá? Então, são dois cases aí aplicados, aliás, este case aplicado em processamento de sinal junto com deep learning. Tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Então, qual era o desafio, né, desses pesquisadores? Eles queriam desenvolver, tá? Vocês podem acompanhar aqui comigo no lado direito, challenge, desenvolver a interface cérebro-computador que fosse aí guiada, orientada por falas, né, para permitir que pacientes diagnosticados com esclerose lateral amiotrófica, ou seja, a pessoa ela não se mexe, tá? Mas ela tem ainda os seus sentidos, tá? Ela tem essa parte cognitiva, porém não consegue se mover. Então, para pacientes que sofrem, né, dessa doença, se comuniquem imaginando, tá? Aí em suas mentes, né, o ato de falar frases específicas. Então, olha que interessante, né, pessoal? Uma das aplicações aí que eu consigo fazer com o MATLAB em processamento de sinais e aqui também entra a parte de Deep Learning, né, de Machine Learning. Como solução, tá? Então, qual a solução que esses pesquisadores encontraram, né? Então, eles utilizaram aí um escalograma wavelet de sinais MEG, tá? Que é magnetoencefalografia, tá? Esse sinal aqui, pessoal, dessa figura que está no centro, para fazer o treinamento, né, de redes neurais, né? Então eles pegaram esse sinal para treinar essa rede, tá? De onde vem esse sinal? Vamos dizer assim, da mente aí, né, do paciente com essa esclerose que ele tem, né? Esse mal que acomete esse paciente. Como resultado, tiveram precisão alcançada de 96% na classificação aí usando as redes neurais. As redes, tanto a wavelets combinado com redes neurais, não houve assim algum, como posso dizer, não foi difícil de integrá-las, tá? Foi fácil, foi rápido, justamente por isso que eu mostrei para vocês os aplicativos, as funções já prontas do MATLAB e Simulink. E os tempos de treinamento foram acelerados em 10 vezes aí, fator 10. Legal? Então tá aqui um primeiro case, tá a fonte aí embaixo, lá do site da Mathworks. O segundo, voltado aí para a parte comercial, refere-se à Ford, né, desenvolvendo aí, implementando métricas de qualidade de som. Então, qual era o desafio aí da Ford, né? Eles queriam desenvolver e implementar métricas de qualidade de som que se relacionem com as impressões subjetivas de som, né? Então, ou seja, eles querem aqui, qual o foco deles, objetivos? Reduzir o ruído do carro, né? Pode ser o ruído do motor, da cabine, do vento batendo do carro, do rolamento, tá? Então, eles estão produzindo essas métricas aí do que seria ideal
para um carro e também combinando com o que é ideal para a pessoa que está dirigindo, né? Como solução, eles utilizaram a família de produtos MATLAB para desenvolver aí uma ferramenta de análise de qualidade de som e eles implementaram essas métricas de qualidade de som em seus carros. Legal? E resultados, eles tiveram uma qualidade aí melhorada nos seus produtos, tá? Houve um aumento aí de qualidade. O tempo foi reduzido aí em 6 meses do que se eles fizessem esse processo aí de verificar ruídos de carros, né? Com outros métodos, com outras metodologias, e eles têm um controle aí do código-fonte, ou seja, tudo que eles quiserem fazer a partir do código-fonte, alguma alteração, colocar mais linhas, ele já consegue porque eles têm o código pronto, é só inserir, tá? O código é esse que refere essa figura aqui, né? É uma interface de usuário, é isso que eles fazem para estar verificando os níveis, os ruídos, né, de seus carros, tanto interno quanto externamente. E aqui está a fonte também do site Mavericks, tá? Se alguém tiver interessado em ler mais a respeito, está no site. Então são dois aí cases de sucesso aplicado em processamento de sinais. Aqui, pessoal, é muito interessante essa parte do site Mavericks, tanto para alunos quanto para professores. Quem tiver um tempinho, dá uma olhadinha depois, né? Eu coloquei aqui para explorar, é a parte de academia do site. Vou estar abrindo aqui com vocês para mostrar mais ou menos o que tem lá. Tá? Então, seria esta página aqui, né? Ela é dividida em 4 tópicos. O primeiro é adquirir a licença, tá? Coisa aí que licença estudante. O segundo, que é mais importante, é aprendendo aí com o MATLAB e Simulink, eles já dão exemplos prontos de código, tá? Modelos de Simulink já prontos, basta baixá-los. Este outro item que é muito importante, né, de ensinar e inspirar, ou seja, eu tenho alguns itens, dentre eles o MATLAB Courseware, que é um material de aula, né, que professores podem aplicar junto aos seus alunos, né? Os alunos podem estudar também por eles para complementar o que a gente vê em aula, né? Tá aqui, ele está classificado aqui por áreas, né? Nota que tem química, programação, primeiro ano de engenharia, parte de deep learning, a parte de econometrics, né? Envolve finanças, matemática, física, enfim, tem uma série aí de materiais, tá? Eles dão inclusive aí referência de livros, primeiro ano das engenharias, a parte de biologia, né, engenharia biomédica e biologia, química, parte de ciências de dados, tá? Enfim, aqui também é bastante utilizado, né? Ciências da terra, do oceano, elétrica, engenharia elétrica, matemática, engenharia mecânica, aeronáutica, física, neurociência, parte de finanças, robótica e controle, tá? Então seria legal vocês, né, quem tiver um tempinho, professor aluno que tiver um tempo, dá uma fuçada aqui, é um material muito legal. Esse outro item aqui na página refere-se a estudante, a competições estudantis, né, e os suporte aí de hardware que o MATLAB oferece, né, no caso aqui para criar um drone, que seja. Tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Por fim, finalizando os nossos canais de acesso ao Opencad, tá? Então está o nosso site, nosso canal no YouTube, quem tiver aí, quiser contatar-nos, são esses aí os meios, né, de chegar aí para falar conosco aqui da Opencad. E finalizando, vamos abrir aí um espaço para dúvidas e perguntas. Quem tiver, manda para a gente que a gente responde, tá bom?
Vamos lá, pessoal. Tinha dado uma cortada aqui no som. Respondendo aqui uma pergunta da Caroline, tem como avaliar o sinal de Spectral Analyze por tempo e não por frequência no FX? Não seria dentro do Spectral Analyzer, tá, Caroline? Seria a interface mesmo, plot normal do um outro aplicativo, tá? Você consegue ver sim na frequência do tempo, legal? Então aí eu teria, né, que utilizar uma outra forma lá de saída no meu, né, tanto no algoritmo que eu fiz lá no MATLAB quanto no do Simulink. Deixa eu colocar o áudio aqui, mais um probleminha. O Giuseppe aqui perguntou, né, um arquivo de som do WhatsApp e analiso ele com o Simulink. Você pode converter esse arquivo, tá, Giuseppe, nos arquivos que o MATLAB é compatível, tá? Você consegue ver quais são esses arquivos lá dentro da parte de documentação do MATLAB. Então, você, desde que esse arquivo, né, de som aí, da fonte que seja, né, consegue converter num formato que o MATLAB lê, você consegue analisá-lo, tá? É só você abrir o MATLAB e chamar o arquivo, né, para estar fazendo análise, sem problema algum. Tiago aqui perguntando, né, de análise de sinais. Então, Tiago, sinais externos, você tem já, o MATLAB, inclusive, tem algumas ferramentas para você, como eu posso explicar? Ele tem ferramentas que você consegue trazer dados externos para dentro do MATLAB, né, como a Data Acquisition Toolbox, tá? Então, eu não sei que tipo aí de áudio você quer trazer, né? Pode ser esse caso, ou se você tem um arquivo, né, e desde que ele seja já convertido num daqueles que o MATLAB consegue reconhecer para sinal, você pode trazer direto para o MATLAB, né, chamar o arquivo aí dentro do MATLAB, tá bom? Só complementando, né, Thiago? Eu vi aqui, você colocou o sinal de sensores, né? É isso mesmo, tá? São ferramentas aí que o MATLAB tem. Entra no site, depois vê a parte de, se eu não me engano, testes e medições, digita Matrix, tá? No Google, entra em produtos, vê a parte de testes e medições, lá tem todas as ferramentas que você consegue trazer dados externos, né, de sensores, por exemplo, câmeras, para dentro do MATLAB, tá bom? Dá uma olhadinha depois se você puder. A pergunta aqui do José, né? Sobre tratamento aí do filtro, né? Então, José, tem sim, você consegue sim fazer, né? Esse tratamento, tá? Toda essa parte de análise, pré-processamento, eliminar ruído, enfim, você consegue fazer dentro dessa ferramenta aí, né? Desse grupo de ferramentas do MATLAB Simulink voltadas a processamento de sinais, tá bom? É possível sim. Pergunta aqui da Caroline referente a filtros. Então, Caroline, não sei, tá, se eu entendi a pergunta, se eu irei te responder corretamente. O que eu sei é que quando a gente consegue, por exemplo, projetar filtros colocando alguns parâmetros já, né? Por exemplo, adaptativos, estágios, aqueles de multicamadas, eu sei que a gente consegue fazer isso sim, tá? E tem outros já que já vêm prontos, né? Eu não sei se eu te respondi corretamente, tá? Qualquer coisa, você pode mandar um e-mail para mim, tá? leandro.muniz@opencad.engenharia.br, tá? Isso vale para os outros usuários também, para quem tiver dúvida. Para eu enviar para você algum material referente a filtro, tá? Essa parte de documentação, né? Do MATLAB, do Simulink referente a filtros, tá bom? Deixa eu colocar o áudio aqui. Pessoal, tem gente aqui pedindo meu e-mail, tá? Quem puder estar tomando nota, então é leandro.muniz. Deixa eu colocar até naquela telinha inicial para vocês. Tá aqui embaixo, tá? No canto esquerdo aí da tela, tá? Então, leandro.muniz com Z, arroba opencad com dois Ds, ponto eng de engenharia.br. Tá? Quem tiver dúvida aí, quiser mais algum material, né? Além webinar, vamos dizer assim, pós-webinar, manda um e-mail, tá? Que eu envio aí para vocês materiais, tá bom? Ou quiser que eu responda alguma dúvida, enfim, fiquem à vontade aí.
Pessoal, a gente vai estar chegando no fim, tá, do nosso tempo. A gravação vai ser disponibilizada sim em nosso canal da OpenCAD no YouTube. Vamos estar enviando aqui alguns usuários, aqueles que tiverem mais perguntas, tá? Os seus e-mails para os executivos de conta correspondente, né, que atende vocês. Eles vão te dar dando mais apoio, continuidade, vamos dizer assim, a partir daqui. E aí, tá? Qualquer coisa, a gente fica à disposição. E nós da OpenCAD agradecemos aí a participação de todos, né, a audiência até agora. E também esperamos vocês aí nos próximos webinars, tá? Vão ter mais webinars acadêmicos. Também terão aqueles webinars de quinta-feira, né, os habituais que vocês aí, alguns de vocês podem ter participado já. Então agradeço. Tenham um bom dia, tá? Uma boa tarde também. Legal? Até mais e abraços.